independente Marcos Henriksen, ele que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o STR de Cruzeiro do Sul, e também coordenador da Regional Sindical do Vale do Taquari, coordenador da FETAG, e a gente vai falar sobre algumas pautas, né? O Marcos já até perguntou quanto tempo vamos ter, porque a gente tem bastante pautas aqui, e ainda surgiu mais uma porque hoje foi lançado aí o Plano Safra, e que é muito importante aí para a nossa agricultura, e disponibilizará mais de 77 bilhões de reais para o financiamento do setor. Mas vamos começar aí pela ordem, né? Porque a gente falou aqui com o Marcos em alguns momentos e acompanhamos manifestações, tanto lá em Porto Alegre quanto aqui em Estrela, dos agricultores querendo respostas, especialmente do governo federal, mas também do governo estadual, enfim, em relação à estiagem, porque tivemos muitas perdas. O que tivemos de respostas desde essas manifestações? O que mudou ou se ainda tem alguma coisa em andamento? Bem-vindo mais uma vez à nossa programação, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Gabriela. Boa tarde. Ouvintes, né, nossos agricultores familiares, especial aos nossos associados e associadas dos STRs que compõem a nossa regional, e em especial aos de Cruzeiro do Sul, né, que são a base da onde a gente vem. Então, nós, convivendo com mais essa estiagem, enfim, nossa pauta, ano passado a gente também teve uma conjuntura parecida, mobilizações, ações, né, amplamente divulgadas, e neste ano não foi diferente. Muitos agricultores tiveram prejuízos, outros nem tanto, dependendo do formato da produção, como está estruturada a propriedade, mas enfim, uma grande parcela teve os prejuízos. E nós então, sempre junto com essa categoria, estamos mobilizando num coletivo, né, numa construção. E o que a gente conseguiu avançar na pauta? Embora que a pauta fosse ampla, né, buscando aí enquadramento, né, de injeção de crédito para a categoria, para os agricultores poderem reestruturar e manter a produção nas propriedades, e assim como também buscar que eles tenham condições de honrar seus compromissos. Ora, se eu não colhi, né, não tive produção, como é que eu vou pagar meus compromissos com agentes financeiros, que foi assim, vamos dizer, a principal pauta que se carregou. Então, nós tivemos, né, depois de todas essas mobilizações, negociações que houveram aqui no estado, em Brasília, foi então da anistia, do troca-troca de sementes, né, que também amplamente divulgado. Por parte do governo federal, nós tivemos então a concessão do rebate de 25% sobre as parcelas de custeio contratados para financiar o custeio pecuário. Então, 25% é um valor significativo. Para os agricultores que financiam para plantar os grãos, milho, soja, por exemplo, eles estão amparados através dos Proagro Mais e Seguro Agrícola. Eles são, vamos dizer assim, beneficiados por ali através dos programas de seguro. E os que fizeram, então, o custeio pecuário, que não são amparados pelo seguro agrícola, eles foram beneficiados, então, com o rebate de 25%. E nos investimentos, que são aquelas operações que o agricultor busca nos agentes financeiros para comprar um trator, um implemento agrícola, para estruturar a propriedade nesse sentido, nós avançamos para conseguir fazer a prorrogação. Então, se o agricultor tiver em dificuldade de pagar a prestação em 2023, ele pode prorrogar a parcela que vence neste ano para um ano depois da última. Então, esse é os principais avanços assim que nós tivemos para não deixar o agricultor numa saia justa. Se eu não tenho recursos para honrar meus compromissos, que eu consiga prorrogar eles. Então, tem isso no MSR, enfim, né? Claro, tem as burocracias, laudo que tem que ser feito, individual, enfim, estar no município que decretou a emergência e que foi reconhecido pela União, tem todos esses enquadramentos. Mas a gente conseguiu aí incluir esse público, a grande maioria dos municípios aqui do Vale do Taquari tem os decretos, e os agricultores que têm dificuldade podem aderir a isso. Hoje eu ainda falava com um produtor, ele vai ter um desconto de R$9.000 no seu custeio pecuário em função dos 25%. Então é uma ajuda interessante que vem para ele poder continuar produzindo e honrando os compromissos. E já estão vigentes esses descontos? É algo que já está garantido? Depende ainda de algumas coisas? Tudo já está vigente, sendo operado.
É claro que antes de vencer a operação, o produtor precisa se dirigir até a agência financeira onde contraiu o empréstimo, fazer a solicitação, né, de usufruir tanto da prorrogação como também dos 25% de rebate. Ficou de bom tamanho, Marcos. A gente sabe que quando vai se reivindicar, sempre se quer o máximo, mas também sabemos que tem que fazer aquele peso, né? Contrabalancear aqui e ali, porque ninguém vai querer só perder e o outro não vai conseguir só ganhar também. Então, é um perde-ganha de ambos os lados. Dentro dessa linha de pensamento, ficou bom? A nossa, vamos dizer assim, fomos contemplados em parte. A nossa pauta era 35% de rebate nos custeios e também 35% nas parcelas de investimento. Mas daí a questão de orçamento, que foi a alegação de governo, teria que, se fosse ampliar o crédito investido para conceder esses bônus, teria que passar por uma discussão na Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, enfim, e assim ele conseguiu driblar esse caminho e, através de medida provisória, conceder esses benefícios. Então ficou mais fácil para as negociações dentro da esfera de governo aí poder avançar e fazer a concessão. E a nossa pauta continua. Nós, vamos dizer, prorrogamos as prestações, os agricultores que prorrogaram, nós vamos continuar buscando para que eles sejam contemplados de alguma forma com desconto aí no futuro. Então, vamos dizer, por hora resolvemos, mas a gente continua aí acompanhando e negociando para que ele possa ter o benefício. A gente tem um número, Marcos, de quantos produtores da região ou da sindical regional podem usufruir desses benefícios? Infelizmente, hoje a gente não tem este acesso em função de ter vários agentes financeiros financiando. Vamos dizer, tem Sicredi, Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica, Sicobi, né? São muitos agentes, a gente não tem esses dados assim para trazer. Gostaríamos também de tê-los, mas fica bastante pulverizado, a gente não tem acesso a essas informações. Mas o município, tendo declarado situação de emergência, o agricultor está apto a solicitar? Está apto. Passando estiagem, agora temos uma época de muita chuva. A gente viu aí recentemente municípios com muitas dificuldades no Rio Grande do Sul como um todo. Aqui na região Teutônia foi bastante atingido. Outros municípios tiveram interdição de ruas, desmoronamento de algumas pedras que caíram em vias, em estradas. Mas e a agricultura, Marcos? Que tipo de reflexo que tem a quantidade tão grande? A gente está no meio de um El Niño, né? Se prevê um período mais chuvoso, quando chove demais em pouco tempo, e a própria questão do frio, né? O que impacta isso para a nossa agricultura aqui no Vale do Taquari? Então, o fator climático é a nossa grande preocupação no dia a dia. Quem vive no campo, quem está na atividade, sabe bem o que é. Se não é medo de uma estiagem, é de um temporal que pode vir e levar tudo, assim como uma tromba d'água, como granizo, enfim. Sempre a gente está suscetível a ser penalizado com uma desses fatores climáticos aí que estão aí. E aí a gente não pode negar, aquecimento global está aí. Uns dias atrás, uma matéria, inclusive na Isto É, se eu não me engano, falava sobre essa mudança agora, que seria a inversão, as chuvas serem localizadas aqui na região sul, inclusive, né? A gente não quer alarmar, né? Mas é uma previsão que faziam, isso que a gente via em outros estados do país aí no ano passado, estar acontecendo aqui, e aquelas regiões de cima do país estarem sofrendo com a estiagem. Tomara que não aconteça, que seja um clima que tenha chuva em abundância no Nordeste, no Norte, em todas as regiões do país, como a nossa também, e nenhuma região ela acabe sendo aí prejudicada, como aconteceu esses dias aí com o ciclone, né, que afetou municípios nossos aqui, e muito mais aqui da região Sino-Serra, Litoral e Caí, onde muitos agricultores perderam tudo, literalmente tudo. Então a gente tem os colegas dos sindicatos naqueles municípios, inclusive se faz aí campanhas também entre sindicatos para poder auxiliar de alguma forma, e a gente não gostaria, não quer que isto aconteça aqui com as nossas famílias do estado. Mas a gente está, infelizmente, suscetível, não tem um seguro, por exemplo, que garanta, né, de tu estar assegurado de que a tua propriedade não tenha algum tipo de benefício em caso de uma intempérie. Isso não existe ainda, é uma
pauta que a gente tem de assegurar a propriedade, mas não existe. Aí a gente sempre está correndo risco. E os agricultores, Ricardo, sempre eles investem. Tanto é que agora, quem queria se projetou para semear o trigo, já semeou ele, né? O pessoal já está plantando fumo, inclusive, em várias propriedades aí na região mais baixa do Vale do Taquari. O pessoal que já está pensando em organizar para plantar o milho. Então, nossos agricultores, eles investem, eles não podem olhar assim, tem previsão de estiagem, não vou plantar porque vai vir uma seca e vai levar tudo. Depois, às vezes, nem mesmo se confirma, né? Porque são previsões. Agora, o que a gente sempre orienta enquanto sindicatos, e foi uma pauta construída neste coletivo, que se tenha sempre o chamado aderência, né? Sempre que possível, ao seguro da agricultura familiar. Quando eu semeio milho, semeio soja, para enquadrar esses cultivos dentro do seguro pela própria questão de alto custo de produção, para que o agricultor não tenha a perda aí ou tão elevada quando acontece, no caso, uma tromba d'água, quando acontece uma seca, uma enchente, enfim, todas essas intempéries climáticas. É claro que você disse que não tem como prever e são questões climáticas, mas a gente tem uma previsão de ser um inverno mais chuvoso, até com nem tantos dias frios. Isso muda a forma do dia a dia, já prevendo mais chuva, preocupa menos do que em caso de um alerta de estiagem. Como é que fica na prática para os produtores que continuam investindo, como você cita? O produtor, ele avalia assim, bom, se na semana que vem tem previsão de ter uma forte geada, por exemplo, ele não vai plantar fumo durante essa semana, porque na semana que vem a geada vem e colhe ela. Se tem uma previsão bastante assim segura de que vai dar uma enxurrada muito forte, ele não vai colocar rama de aipim para plantar o aipim, né? Ele vai dar uma segurada. Só que tudo tem um limite, ele pode segurar até certo ponto, depois ele acaba tendo que plantar para não perder o próprio prazo, né? Depois nem teria mais lógica fazer o plantio. É um risco. Tem que ir medindo semana a semana conforme a condição climática. Os agricultores hoje acompanham muito, por exemplo, né, as previsões que são trazidas, né, os institutos de meteorologia acompanham muito próximo isso, estão sempre bastante orientados, já no sentido de escolher o melhor período, né, olhar todas as condições para fazer o plantio com o maior nível de segurança possível. Agora, clima é clima, né? A gente não tem muito o que fazer. Mas tem alguma cultura que é mais prejudicada? A chuva em excesso, ela causa grandes problemas aqui ou não chega a ser uma grande preocupação? Se fosse chuva em excesso, por exemplo, o fumo não gosta muito quando é chuva em excesso. Claro, aí é mais para a realidade do Vale do Rio Pardo, né? Por exemplo, a mandioca também não gosta muito da chuva, né? Quando é demais, a própria produção de leite ela é prejudicada. Toda a cadeia acaba sendo, de alguma forma, prejudicado quando é chuva em excesso. Até porque tu não consegue fazer o plantio, né, de acordo, tu não consegue plantar no dia certo que tu gostaria de plantar o milho, por exemplo, enfim. Os hortifruti granjeiros, que depende deles também. Então, acaba sendo, sim, claro, prejudicado. Mudando um pouco a pauta, Marcos Henriquesen, presidente do STR de Cruzeiro do Sul e também coordenador da Regional Sindical do Vale do Taquari. Tivemos hoje agora os dados finais, né, do censo do IBGE de 2022, tinham algumas prévias, mudaram alguns números e tem um dado que talvez preocupa a agricultura, que 19 municípios dos 36 do Vale do Taquari estão perdendo população, estão perdendo habitantes. A gente sabe que são municípios menores, que trabalham com a agricultura familiar, isso preocupa vocês de alguma forma, de que forma também que trabalham em cima desses números com populações sendo reduzidas? Eu diria, há anos nos preocupa, Gabriela, essa questão do êxito, da saída, do próprio envelhecimento do campo. A gente busca, no dia a dia, nas nossas pautas, uma compreensão de buscar políticas que fossem dar condições, geração de renda, principalmente para essa geração mais jovem que está vindo aí poder permanecer no campo, mas aí tem a mecanização também. São vários desafios, né? Hoje o modelo que está aí posto, ele não é muito atrativo para você precisar da mão de obra completa de uma família. A própria mecanização hoje, com um trator onde existiam 10, 15, 20 pessoas trabalhando, hoje com um trator você faz tudo sozinho. Um plantador, uma plantadeira e um
pulverizador. Então mudou muito esse formato e automaticamente o campo ele acaba sendo esvaziado. Nós aqui somos uma região bastante industrializada, então o pessoal acaba saindo desses municípios menores, um pouco mais distantes, para estar mais perto da indústria, para a própria comodidade, né, e tal. E é uma realidade que a gente vive no campo, aí não tem hoje, se não houver um formato, uma nova política pública que faz com que essas pessoas sejam atraídas, né, por parte de geração de renda, né, dinheiro no bolso, acesso à terra, crédito, a estruturação da propriedade, é uma realidade que dificilmente muda. É complicado, porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela vem para auxiliar, para deixar esse jovem lá, ela substitui a mão de obra, como você cita. Então, é um tema difícil, mas você acredita que se tiver mais valorização, o jovem fica. Exatamente, né? Porque o jovem que hoje vem para trabalhar pro chão de fábrica também não é um salário, né, que oferece tantas condições. Pagando aluguel, pagando todas as contas do mês, enfim, nem sempre sobra muito. Aí a questão de desemprego e tudo mais. Se comparado, né, com uma propriedade estruturada lá no interior, se a gente tem isto, a tua qualidade de vida é muito maior do que a qualidade de vida trabalhando no chão de fábrica. Agora, isso depende de uma estruturação da propriedade, né? A gente falar, teoricamente, até é bonito. Agora, na prática, lá, tu sentar numa propriedade e estruturar ela, é preciso de bastante recurso, de giro, né, de capital, enfim. E isso a gente busca no dia a dia do movimento para que se tenha recursos no campo aí para o pessoal investir. Bom, a gente não pode deixar de falar da cooperativa Languiru, né, Marcos? Porque é uma cooperativa muito forte da região, do estado e até do Brasil. A gente pode falar e sabe que muitos dos associados aí do STR, das FETAG, são pessoas que trabalham com a Languiru ou trabalhavam, ou que têm alguma ligação. Hoje pela manhã o Paulo Birk, o novo presidente da Languiru, não fechou nem 2 meses ainda, mas está tomando várias medidas à frente da Languiru, ele disse que se tudo der certo vai levar mais de 20 anos para sair dessa situação, que o frigorífico de Poço das Antas deve parar as operações e que também falou em demissões, por mais que já se imaginava, né, mas estamos falando aí só de Montenegro, lá são 580 funcionários no frigorífico, tem outros 250 de outras ações aí, então nós estamos falando de um montante muito grande de pessoas a serem desligadas, mas a situação como um todo, né, que sempre preocupou, mas tu pensar em 20 anos, 2043 para se recuperar a Languiru, algo que até pouco tempo era inimaginável. O que dá para falar da atualização aí? Tem até uma nova cooperativa sendo criada também, né? Ouvi falar. Então nós, desde que o Paulinho Birk e o Fabizek, junto com o Conselho de Administração, assumiram a Languiru, a gente se colocou à disposição, como também antes, a gente sempre esteve também, né, com a outra direção. Participamos já de 3 ou 4 reuniões que eles nos chamaram, umas junto com os prefeitos ali do entorno da cooperativa, outra só com sindicatos. Acompanhamos a reunião com o governador do estado, ou seja, nós, enquanto sindicatos FETAG, nós colocamos à disposição da direção da cooperativa aquilo que eles julgarem importante e necessário ser feito, que nós pudéssemos contribuir de alguma forma enquanto movimento nas nossas articulações. A gente assim o fez, né, de imediato sempre, e continuamos assim à disposição. A gente sabe que é uma situação muito, muito delicada, né, as próprias contas que a cooperativa tem a cumprir, assim como os produtores que fizeram todos aqueles investimentos, né, pensando em estruturar a propriedade, em ali ter qualidade de vida, e agora ter esta situação. Como já falamos anteriormente, um problema que se estende já por 2, 3 anos, né, com alta dos grãos, enfim, né, custo de produção, e isto foi se arrastando até chegar nessa situação aí. E aí, sei lá se é pessimista ou otimista, né, a recuperação em 20 anos, aí são dados que eles pensam certamente tecnicamente do grupo que assessora a Languiru,
e a gente torce para que ela consiga se reestruturar, que ela consiga fazer os arranjos necessários para que os frigoríficos não parem, seja o Depósito das Antas, de Westfália, indiferente, né? Assim como a Laticínios não parou, e que isso já é um alento importante. Hoje a Lactalis ela está recebendo esse leite. Imagina se agora, além do pessoal do frango e dos suínos, ainda o pessoal do leite também estivesse sendo aí com essa mesma situação que ocorre nos demais setores. Então, é uma situação muito, muito preocupante e que, eu não sei, o mercado talvez vai trazer alguma novidade amanhã, né? Como estão baixando o custo de produção, enfim, tem uma outra realidade aí acontecendo em relação a isso. Pode ser que baixe e se torne mais atrativo, quem sabe até de parceiros surgirem e estarem junto aí nos frigoríficos, porque a nossa grande preocupação, que a cooperativa, sim, ela é importante, né, pela própria que ela representa para os municípios aqui do Vale do Taquari, em termos de arrecadação, enfim, de emprego, mas principalmente os nossos produtores, né, que estão lá na ponta produzindo e que agora, de uma hora para outra, vão, tu não tem mais espaço para continuar produzindo aquilo que tu talvez tenha uma vida inteira ali dedicada para poder estar naquela propriedade produzindo para a cooperativa e ter qualidade de vida, enfim, uma vida, né, com dignidade. E aí isso travar de uma hora para outra. Marcos, para a gente fechar, a gente tem, como anunciado no início, né, várias pautas sendo tratadas, mas o governo federal fez um anúncio importante hoje, que é do Plano Safra. Que impactos esse plano tem para a agricultura familiar aqui no Vale do Taquari? Então a gente acompanhou assim com bastante otimismo durante a manhã de hoje, por volta do meio-dia, então não tem assim todos os números exatos ainda, mas eles certamente vão surgindo aí no decorrer do dia. Então foi anunciado aí para a agricultura familiar um valor de 77,7 bilhões de reais, que representa aí 34% a mais do que o Plano Safra passado, 22-23. E aí, se a gente considerar que o Plano Safra passado foi um dos planos safra mais caros da história do país, em termos de custo de produção, nós estávamos aí com adubo e ureia chegando nos 250, 300 reais. E hoje, sei lá, isso está... Ontem eu ainda comprei o saco de adubos 5,20 lá em Cruzeiro a 114 reais. Então, isso vai dar um outro formato aí na questão da produção. Então, o Proagro+, ele também teve um aporte grande dentro dessa projeção toda de recurso, que chega à cifra de 1,9 bilhões de reais. O Plano Safra não, o Proagro+. Isso significa que os agricultores vão ter mais recursos para poder estar com as lavouras amparadas pelo seguro rural, aquilo que nós falávamos no início com relação às intempéries climáticas, seja tromba d'água, granizo ou estiagem, que for que seja. Dentro desse mesmo contexto, a alíquota ela baixou consideravelmente. Ano passado, os agricultores, eles nem todos se sentiam atraídos a colocar a lavoura em seguro, porque o custo do valor da contratação da alíquota para assegurar um hectare de terra de milho, por exemplo, ou de soja, era bastante elevado. Pela informação, aí vai cair em torno de 50% o valor para a gente assegurar nossas lavouras. Assim como 200 milhões para assistência técnica, 3 bilhões de reais para aquisição de alimentos, que seja o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos para doação simultânea, que é para beneficiar famílias de baixa renda, e esses produtos são comprados da agricultura familiar, assim como também para o PENAI, que é o Programa de Merenda Escolar. Muito também na linha dos PRONAFs voltados à juventude e às mulheres também. As taxas de juros aí variaram de 5% para 4%, nesse formato onde trabalha uma propriedade com mais a questão da sustentabilidade ambiental, o juro baixou mais ainda, mas por exemplo, na questão do orgânico agroecológico, a taxa de juros veio para 3% ao ano, que se torna bastante atraente. Investimento para compra de máquinas e equipamentos, o juro anunciado está sendo 5% ao ano, que também é interessante. O Pronaf Habitação, que é para construção de casa nova e reforma,
O teto de contratação passa de 60 para 75 mil reais, que também é um bom valor. No Pronaf B, o enquadramento também foi ampliado, era 23 mil reais, passa para 40 mil reais, e o limite de crédito de 6 mil para 10 mil reais, com bônus de adimplência de 25% e juro de 0,5% ao ano. Então, é uma linha de crédito bastante interessante, e para as mulheres ainda tem um bônus que o limite pode chegar aí a 12 mil reais. O Pronaf Jovem, que aí vem naquela questão da sucessão, a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano, e o limite do financiamento de 20% para 25%. E no crédito fundiário, então, tem uma linha de crédito anunciada hoje, que é específica para a juventude rural, que eu acredito ser muito atraente. Então, ela é uma linha de crédito para compra de terra, com um juro de 0,5% ao ano, e um bônus de adimplência de 40%. Pagando em dia a minha prestação, eu deixo de pagar 40% do valor da prestação. Então, se torna bastante atrativo, com essa linha de crédito, o jovem poder fazer a compra de uma área de terra. E assim como também tem um programa agora sendo, a gente buscando ele de volta, sendo implementado, inclusive amanhã à tarde vai acontecer mais uma reunião com a equipe que discute, que é o programa de moradia do campo, que é dentro do Minha Casa Minha Vida Rural, que permite um amplo rebate aí para a agricultura familiar. É claro que ele observa a questão do enquadramento para famílias que têm uma renda bruta anual não superior a 31 mil reais, mas o subsídio ele chega próximo aí aos 65 mil reais para essas famílias que acessarem o programa. E as outras famílias, então, elas podem, que têm uma renda superior, podem buscar o financiamento através do próprio Pronaf Habitação, que eu já mencionei antes, que o teto também ampliou. Então, vamos dizer assim, a gente recebe com alegria esse anúncio. A gente acredita que ele vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na própria permanência, na sucessão no campo. Vai possibilitar linha de crédito que são viáveis da gente poder pagar. E se espera, então, que esse recurso seja implementado, que ele esteja à disposição nos agentes financeiros, se torne prática, na verdade, e movimente aí a economia, que as empresas possam vender implementos, né, que as pessoas possam construir suas casas, que os jovens possam comprar terra, enfim, tudo isso a gente espera que aconteça a partir desse plano safra, que ele seja desburocratizado e de acesso aí a nossa gente que precisa trabalhar. E claro que nós, sindicatos, certamente as Emater, as prefeituras, todo mundo vai se engajar para que isso se torne aí efetivamente prática lá a campo nas nossas comunidades, nas nossas propriedades. Tá certo. Marcos, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso. Obrigado, Ricardo, Gabriela, ouvintes, estamos à disposição.